Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Revisão do dólar dia 8 de junho, segunda-feira. Lembro que eu falo pausadamente, às vezes até um pouco muito devagar, então sinta-se à vontade de assistir o vídeo acelerado, caso você o queira, tá? O dólar, nos dias anteriores, ele veio em forte tendência de queda, sendo caracterizado por movimentos agudos no início da manhã e depois longo período de consolidação. Perfeito? Então, agora, vamos lá. O dia terminou praticamente dentro de um canal, uma bandeira de alta, né? Então, rompimento dela, barra de força, eu não opero o primeiro movimento, tá? Tem gente que opera. Então, eu deixei marcado toda esta região. A gente vê que ela rompeu o fundo do dia anterior, mas já voltou para dentro. Quem andou com bastante volume. Quem gosta de comprar fundo, abre uma operação de compra. Eu não vejo nada de muito técnico nisso, né? Da mesma forma que VWAP para baixo, martelão na VWAP com volume razoável abre uma venda. Também eu evito operar esses primeiros candles e me marcando aqui toda a região do primeiro movimento, praticamente sem nada técnico. Ah, mas aqui não abriu venda? Vamos analisar, né? Ele foi lá. Na verdade, a minha primeira área, a primeira região é esta, né? Então vamos ver o que aconteceu. Ele foi lá, testou o topo do dia, né? Entrou força vendedora na média de 20, só que veio up para cima, média de 8 para cima, um candle forte vendedor, eu fico meio eu não entro, eu não confio, né? Até que entrou, fez um bom movimento, mas a gente vê que praticamente sem uma tendência definida aqui no começo do dia, exceto por o fundo mais alto que o anterior e um pouco mais alto que o anterior. Mas aqui, como não são nem 10 horas, eu vou caracterizar aqui como meu primeiro movimento, inclusive uma marcação que eu já tinha realizado, e vamos ver como é que aconteceu tudo aqui, ó, novamente. Um fundo mais alto, né? Mas eu não vejo nada muito técnico aqui. O que eu enxergo, na verdade, é uma grande bandeirona que agora ela foi rompida com volume. Os tempos anteriores, pouco, quase nenhum volume. Então, para mim, na perda, essa mínima é venda. Mas o que aconteceu logo em seguida? Né? Ninguém violou. Quando violou, o negócio não foi. Sendo este o candle positivo de maior volume do dia. Então, a importância de delinear uma primeira região, uma região para ver o que está acontecendo. Na minha opinião, qualquer trade aqui realizado, exceto se ele tivesse rompido esse daqui de primeira, mas ele teve 5, 10, 15, 20, vou romper lá bem depois, né? Então ele já me desautorizava, eu não entraria nele, tá? Eu enxergo pouco, quase nenhuma operação a realizar, tá? Novamente, ó, testou o topo, retornou e foi uma operação de declínio e ó, ele perdeu, exceto lá pela abertura, ele perdeu esta região aqui. Legal, uma região dentro da nossa região do primeiro movimento. É importante a gente marcar.
mas ele veio de 1, 2, 3, 4, 5 candles negativos em sequência. Então eu não vou realizar uma operação de venda só porque ele rompeu, certo? Mas é importante eu marcar o fundo deste candle, até porque ele foi um candle que rompeu com volume. Perfeito? Então, o que é que eu espero? Eu espero minimamente um gift, um pullback um pouquinho mais complexo aqui, até que as médias se aproximem. E lembro também que as médias não estão alinhadas, eu sou um pouco criterioso quanto a isso. Então, a média de 80, a média de 50, a média de 8 e a média de 20. E a VWAP está plana. Então, o que a VWAP plana me indica? A VWAP plana me indica que não tem direção, né? Embora ela esteja começando a inclinar, ela teve várias inflexões. O próximo candle é um giftzinho, 10 pontinhos, barato, para como tem sido o dólar ultimamente, certo? E ele veio até onde? Ele veio praticamente testar toda essa resistência. Então a perda da mínima, neste caso, embora seja muito suscetível a stops, ela me autoriza a uma venda. Por quê? Porque o ativo vem na tendência de baixa, tá? Ele distribuiu na forma de uma bandeira. Eu posso entender esse movimento aqui, ó, que ele ficou preso, ele está preso dentro desta bandeira. Este é o primeiro candle que rompeu o fundo da bandeira. Isso é um ponto importante, né? Isso aqui é uma resistência. A gente não pode negar que é uma resistência, tá? A gente tem o primeiro candle que rompeu com volume, seguido de um gift. Como ele passou um longo tempo, eu espero que ele me dê algo a mais. Mas ele me deu isso, então é isso que eu tenho até o momento. Foi o gift, deu entrada, volume muito forte e aqui muito importante, tá? Vou manter ele aqui. Deixa eu copiar. Ele rompeu a região do primeiro movimento. Vou deixar ela pintada. Tá? Normalmente é uma região que eu evito as operações, eu só faço quando eu consigo entender que tipo. Eu só opero quando eu consigo entender que tipo de operação que ele está realizando. Então, primeira barra foi uma barra de força negativa, então é legal ele cair para baixo, ele não conseguiu romper. Ele fez um duplo teste, então, nesta resistência, conseguiu perder. Então aqui, a partir do momento que ele perdeu esta região, eu já posso traçar um alvo. E eu tendo um alvo, um direcionamento, eu sei para onde ele pode estar querendo ir. Quem opera Pablito, Gift, essas coisas, entende que aqui ele já está muito perto do primeiro alvo. Normalmente ele vai até o segundo. Mas vamos acompanhar como é que foi o ativo. Legal. Rompeu, mas fechou onde? Fechou no primeiro alvo, né? Depois eu também tenho o alvo do espelhamento. Olha que legal. Fez o pullback. Onde? Na região do primeiro movimento. Isso é muito importante porque valida quem entrou aqui nesse rompimento e ainda está segurando a operação. Ele está validando que ele respeitou. Em alguns casos dá para trazer até o stop. O problema é que é muito fácil ser violinado. Então ele está validando, então vamos continuar. Meio-dia a gente sabe que até 1 da tarde acontece alguma coisa. Ultimamente no meio-dia tem acontecido algum movimento. E ultimamente entre a 1 e as 3 da tarde tem acontecido nada. Então, legal, respeitou. Ó, a gente consegue ver que todos fecharam levemente abaixo
deste candle, desta barra elefante. E, né, eu sou um pouco demorado porque eu gosto de realizar essas observações. Se a gente for observar, todos trabalharam onde? Dentro deste candle. Então, o que a gente precisa? De alguém que fecha fora dele para dar continuidade, alguém que, como ele voltou pouco em relação ao movimento, todo o movimento, então, alguém que viole. Na violação, ele foi embora, certo? Vou puxar o segundo alvo que eu tenho. Foi reto no segundo alvo, mas eu já quero deixar aqui meu alvo de espelhamento. Afinal, ele ficou trabalhando toda a manhã, né? Dentro desta região. E eu ainda tenho a expectativa de que ele vá no segundo alvo, né? Porque afinal de contas ele ficou trabalhando aqui. Então, eu fiz essas marcações. Lembrando que aqui também é a região do alvo, lá daquele pivôzão que foi toda essa bandeirona, tá? Mas, como eu tenho o alvo do dia, eu vou usar o alvo do dia. Então, foi reto no segundo alvo do espelhamento. Até, de certa forma, violou. Tá. Para quem não fez nada, perdeu todo esse movimento que deu uma oportunidade, né? Aqui eu vou considerar como uma segunda oportunidade. Não entra em barra elefante porque o stop é muito caro. É o seguinte, se ele voltar, se ele faz uma barra que mata esta violação, ele vai lá em cima. Então tem mais oportunidade para frente. Não pode ter medo do stop. Tá? É só não entrar com a mão cheia. Então teve uma oportunidade aqui, ou uma aqui, ou uma aqui, ou uma aqui, ou uma aqui. Você que escolhe. Teve oportunidade, porque não tinha atingido o alvo. Tá? Então, aqui ele deu mais uma oportunidade. Oportunidade para quê? Uma oportunidade para aquela pessoa que ainda está correndo na operação e ainda quer adicionar um lote e que já está com o stop aqui e que com a adição de stop, mesmo se vir pegar o stop aqui, né, ainda sai no positivo. Então, ele foi praticamente reto lá até o nosso espelhamento. Então a gente tem que entender que por mais que ele fique fazendo uma movimentação aqui, uma amplitude de quase 50 pontos por 3 horas, a gente tem que ter paciência e pegar aquele trade que tem o momentum, que é alguma coisa mais de livre, ele dá indicações, ele deu uma indicação, né? Ele deu uma indicação, veio de um forte movimento negativo, deu um gift, deu uma oportunidade, né? Quem é esperto, antenado, e não se porta em ser violinado e tomar um stopzinho aqui, entrou. Depois ele deu mais uma oportunidade e uma terceira oportunidade antes de ir no alvo. Uma operação que levou 1 hora e 25 minutos, tá? E em praticamente nenhum momento saiu no stop barra, tá? Talvez quem foi um pouco ansioso saiu aqui, porque esta aqui foi uma região de acumulação de 15 pontos, que normalmente muita gente quando volta a 15 já está zerando a operação. Perfeito, pessoal? O que aconteceu na parte da tarde? Bateu no alvo, até violou, ficou lá, olha lá. Até fiz uma marcação aqui, ele ficou 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutos dentro daquele dentro do candle. Então, quando ele rompe um candle, a gente tem que entender como ele funciona. Então, ele rompe, ele vai para onde? Ele vai para 100% do candle, que é
Aqui, não foi para 100%. Ah, também não foi para cá, né? Bom, ele deve ter ido 100% do Kindle. Vamos ver como é que ele se sucedeu, né? Então, e olha que interessante. É uma coisa que é importante a gente documentar e até registrar aqui. Tá? Ó, o que é isso? É um ponto contínuo, pullback, as médias negativas, né? Todo mundo lá, pessoal, aqui é venda. Aqui é venda. Aqui é venda. Só que, pessoal, como é que é uma venda se a gente está em 100% do alvo? Pode dar certo, só que estatisticamente a estatística não está do nosso lado. Então, esse aqui, ó, muita gente entra na perda da mínima, pode dar certo, mas normalmente é o que? Estopado. Tá? Então, poderia estar aqui, isso aqui foi só um toque, um ponto para a gente ficar um pouco mais antenado nas nuances que o mercado faz, certo? E a gente tem aqui também, ó, vamos ver onde é que foi quando ele rompeu, onde é que foi o pullbackzinho, exatamente aqui, tá? Vamos ver se ele habilita pra gente dentro desse candle. Não, ele não nos habilita, mas a gente vê que através do minuto ele foi praticamente sem volume, né? Mas nos 2 minutos ele deve ter tocado. Então, essa é a consolidação que a gente tem até as 2 da tarde. Vamos continuar com a operação. Ele rompe essa região. Só que é importante ressaltar que aquilo ali era um candle de referência. A gente tem outro. Qual que é o outro? É esse candle aqui, ó. Por que é esse? Porque esse foi o primeiro candle que bateu no alvo. Foi o candle de maior corpo e volume que antecedeu todo esse movimento após a 1h30. Que é um movimento que já está por 1h30 praticamente. Então, a gente teve esse micro aqui, certo? Mas a gente também tem esse. Aí, se a gente for dentro dos 15 minutos, ele vai estar trabalhando dentro de um candle referência nos 15 minutos. Se formos nos 30, também vai. Se formos nos 60, também vai. Não vou mais fazer a marcação de todos, porque não é relevante para a gente, mas a gente tem que entender isso dentro da onde ele está trabalhando. A gente tem que conseguir enxergar sob essa ótica dos preços, né? Então, candle com volume, pegou no alvo de novo, refutou, tentou romper com volume, né? Superação da máxima aqui, ele faria o espelhamento de 100% desse candle, ou no mínimo, minimamente 60%, né? Rompeu, voltou para dentro, né? Nem todo rompimento dá certo. Conseguiu ir para fora, voltou para dentro. A gente vê que está bem complicado. Então, eu acredito que isso daqui eu possa minimizar ele para cá, porque ele rompeu, voltou e fez o pullbackzinho aqui. Opa, acho que eu troquei. Perfeito. E, olha lá. Agora há pouco eu falei que o mercado está trabalhando da 1 até as 3, até as 4 da tarde. Está dando um movimento na parte da manhã. E depois que dá o movimento fica consolidando, certo? Então, que horas são? 4 da tarde. Tentou romper, não conseguiu, fechou dentro. Então, como ele já passou muito tempo aqui dentro,
que eu espero? Eu espero que ele faça um pullback melhor, um pullback um pouco mais limpo, né? Então, rompeu novamente e fechou dentro. Vamos olhar aqui. 1, 2, 3. 3 tentativas, perdeu, vai para onde? Vai para o fundo. Vamos lá. 1, 2, 3. Terceira tentativa, perdeu, vai para onde? Vai para o fundo. Vamos ver aqui embaixo também. Vamos ver depois que voltou, né? Uma. Aqui nem tentou. 2, 3. 3 tentativas. Foi mal. Então é bom assim, ó, normalmente o mercado ele não é um teste. Eu falo, a gente até teve um pouco de sorte, um pouco de iluminação aqui, porque aqui foi só um teste, né? Aqui foi só um teste. Mas quando a gente vê que está numa consolidação, que já está passando mais um tempo, nunca é só um teste. Então, continuando, né? Tá trabalhando lá dentro. Tentou romper, fechou dentro. Olha o volumão. Dá até medo. Mas se conseguir perder a mínima, que inclusive é a mínima, né? Ah, por que tu falou que se perdeu a mínima aqui é venda? Já vamos entender. Ó. Opa, perdão, nesse candle aqui. Ah, por quê? O que a gente tem? Ele foi um candle negativo, ele entrou uma vendinha, certo? Ele deu o pancadão para baixo e num minuto ele fez um pullback bem certinho, tá? Tu opera um minuto? Não opera um minuto, mas, né? Então, tá bom, não deu venda aqui, deu aqui. Por quê? Porque ela deu volume e porque eu consigo ter um alvo. Qual que é o meu alvo? Eu vou ser um pouco conservador. Meu novo alvo é aqui. Já foi no meu alvo, então eu vou pegar o alvo de 50%. Foi. Continuou caindo. Então, já que ele rompeu aqui, eu tenho ainda o meu terceiro alvo. E foi lá no final do dia. Mas, pessoal, a gente precisa... Convenhamos? Que horas são aqui? 4h30. Até dá para encarar um trade. Só que é o seguinte... Ele foi 13, 14 pontos. Voltou. Veio, foi, voltou. Ficou aqui na sofrência esperando o quê? Esperando o fechamento para andar nas 15 até às 17 horas. Esse horário, pessoal, já é para estar com tudo fechado, terminando de revisar os seus diários, tentando entender como é que foi o dia, tá? Eu não entro em trade esse horário, eu não entro em trade esse horário. É pedir para ser violinado, é pedir para ser estopado, tá bom? Então, a gente encerra nossa revisão por aqui. Um forte abraço